A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus, com um vídeo diferente para os amados irmãos. Um vídeo de notícias, não de estudo dessa vez, sim de notícias, talvez diariamente. Vamos ver um vídeo após o outro, se eu vou postar diariamente, um vídeo a cada 2 dias, mas vídeo de notícias do servo de Deus pelo mundo, que se chama Boletim Escatológico Mundial, que é tudo para a glória de Deus, né, amados irmãos? Vou estar informando os irmãos as principais notícias aí, as 3, 4 principais notícias pelo mundo, né, sobre o servo de Deus, em qualquer lugar, né, qualquer notícia importante estarei trazendo para os amados irmãos. Então, vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos. Vamos começar aqui mais esse vídeo de notícias da Boletim Escatológico Mundial. As 3 principais notícias eu vou trazer para os amados irmãos, periodicamente, para a glória de Deus. E a primeira notícia, amados irmãos, tem um título assim: mais de 65 pessoas morreram em ataques no oeste africano. Todas as mortes foram contabilizadas apenas em outubro. Que é só misericórdia de Deus, né, amados irmãos? Isso aqui está descrevendo a perseguição dos servos de Deus na África, amados irmãos. Cristãos como vítimas fatais. Entre os dias 3 e 4 de outubro, militantes do grupo ADF atacaram o vilarejo de Vido, na cidade de Beni. Eles mataram 11 cristãos com machados e facões. Um dos cristãos era o Sobo Mungek, pai de 7 filhos e evangelista comprometido da região. Algumas pessoas tentaram escapar, mas foram alvejadas por tiros, segundo o líder da sociedade civil local. Algumas casas do vilarejo foram incendiadas e o número de pessoas sequestradas ainda não foi determinado. O ataque esvaziou os vilarejos e, consequentemente, as igrejas. Os cultos ficaram desertos e foram cancelados por causa dos atentados. Um líder cristão da região afirmou: os cristãos estão com medo e sem saber o que fazer. É a segunda vez que os rebeldes atacam nossa igreja. No primeiro ataque, perdemos o pastor e no segundo, mataram o nosso evangelista. Que Deus tenha misericórdia de nós e restaure a paz. No dia 19 de outubro, 2 ataques simultâneos aconteceram na cidade de Beni. Um cristão de 54 anos ficou ferido ao pisar em uma mina explosiva. Ele estava escondido por causa de outro atentado e foi atingido assim que saiu do esconderijo. Outros 3 cristãos foram assassinados no estado de Irumu. No mesmo dia, fontes contaram que os militantes encurralaram os veículos, mataram os 3 e queimaram os carros. No ataque mais recente, no dia 20 de outubro, uma médica cristã e outros 11 cristãos foram mortos. Os ataques recorrentes tornaram 5 milhões de pessoas em deslocadas internas. Muitas vão para cidades menores ou abrigos, onde as condições de sobrevivência são precárias. Elas enfrentam a falta de alimentos, roupas e moradia. A situação é séria. Precisamos alertar as igrejas do mundo todo sobre a situação na República Democrática do Congo, diz o pastor local. Que é só misericórdia de Deus, né, amados irmãos? Aqui no Congo, na África, né, amados irmãos? Várias pessoas sendo mortas, servos de Deus, fiéis. Lá está a verdadeira perseguição do povo de Deus, né, amados irmãos? Quão difícil é viver numa situação dessa. Você está dentro da igreja, louvando o Senhor, de repente vem esses filhos do cão, enviados de Satanás para matar os servos do Senhor. Mas como está escrito, né, amados irmãos? Os servos de Deus vão ser perseguidos, muitos vão ser mortos. Aquele que for morto à espada, assim será. Aquele que for preso,
assim será. Assim como diz no Apocalipse 13, né, meus irmãos? Mas devemos perseverar até o fim e será dada a coroa da vitória para a glória de Deus. Então, os irmãos da África, do extremo oriente ali, os vizinhos de Israel, no extremo Ásia, né, lá na China e outros países, é só misericórdia de Deus. Eles passam a verdadeira perseguição, assim como os discípulos de Jesus Cristo passavam na época de Jesus, né? Depois da morte de Jesus Cristo, todos os discípulos foram perseguidos e todos foram mortos. Apenas João, que resistiu, e Deus teve misericórdia de Deus para posteriormente escrever o Apocalipse, a revelação para a amada igreja, para a glória de Deus. Então, a perseguição é ferrenha, meus irmãos. É só misericórdia de Deus. Vamos para a segunda notícia aqui, meus irmãos. Essa aqui é uma notícia boa, que é para a glória de Deus. Entrega de Bíblias e literatura cristã na Malásia. Já foram entregues 78 kits com Bíblias em áudio e mais um lote está a caminho, para a glória de Deus. Recentemente, parceiros da Portas Abertas conversaram com um cristão local que oferece estudos bíblicos para os cristãos na Malásia. O trabalho permite que Bíblias em áudio e literatura cristã cheguem às mãos dos participantes de estudos. O foco do projeto é apoiar cristãos que atuam na polícia e não tinham acesso às escrituras. O projeto começou há 6 meses, fortalecendo a fé dos cristãos. Os materiais oferecidos foram traduzidos para o idioma local e alguns foram enviados em inglês. Parceiros da Portas Abertas enviaram 78 kits, contendo um livro devocional e um aparelho com Bíblia em áudio. Desse modo, diversos cristãos têm sido abençoados com a palavra de Deus em língua materna. Os participantes dos estudos bíblicos mostraram cada dia que estão aprofundando o conhecimento sobre a palavra de Deus e desenvolvendo o relacionamento com o Senhor. Receber a Bíblia me ajudou a progredir na leitura das Escrituras e afirmar minha fé em Cristo Jesus, diz Tommy, um dos policiais que participa do projeto. O número de interessados continua crescendo, por isso o cristão local responsável pelo projeto já solicitou outro lote de Bíblias em áudio para formar uma nova turma de estudos. Louvamos a Deus por cada cristão abençoado até agora e contamos com o apoio da Igreja Brasileira em oração para que as outras vidas sejam transformadas pela palavra de Deus, amados irmãos. É muito gratificante, né, amados irmãos? Porque eles lá, né, na Malásia, lá na Ásia, eles não têm a Bíblia, amados irmãos. Eles não têm a palavra de Deus porque eles são perseguidos de todas as formas, assim como na África. Então, quando eles recebem a palavra de Deus em áudio ou qualquer outra forma, eu tenho escrita, né? Eles ficam alegres porque eles vão conhecer mais da palavra do Senhor e se chegar mais para perto de Deus. Enquanto nós aqui, né, nós brasileiros, temos Bíblia para tudo que é lado e muitos não se interessam, amados irmãos. Como a gente vê a diferença dos servos de Deus que estão aqui no Brasil, nos Estados Unidos e nesses lugares de perseguição. Quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais ele se chega mais perto de Deus. E é tudo para a glória de Deus. É esses verdadeiros servos de Deus que o Senhor busca cada dia, os verdadeiros que buscam o Espírito em verdade, com o coração aberto, né, distante de tudo que não provém de Deus, e está cada dia mais perto de Deus. Então é para a glória de Deus que esses estudos, né, a palavra de Deus vem chegando aos irmãos da Malásia. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Então vamos ler aqui a última notícia aqui para a glória de Deus, que é muito importante, né, meus irmãos? Agora se encontra no Gospel Prime, amados irmãos, que é para a glória de Deus.
Só a misericórdia de Deus, né, amados irmãos? Que diz assim, amados irmãos: escola de música cristã é invadida e pastor preso na China. Pastor é preso após ser acusado de ensinar religião a menores. A escola superior Matsu Shenkle, em Harbin, capital da província de Heilongjiang, na China, é uma escola de música cristã para jovens músicos que recentemente foi invadida pela polícia e teve seu diretor, pastor Xun Feng, preso. Sendo assim, a lei chinesa proíbe o ensino da religião a menores. No entanto, a escola ensinava somente música, embora alguns dos seus formados sejam enviados para suas igrejas para serem treinados a cantar coros de igreja. Desde a Conferência Nacional sobre o Trabalho relacionado com assuntos religiosos, em dezembro de 2021. Seguindo as indicações do próprio presidente Xi Jinping, as disposições contra o envolvimento dos menores em qualquer atividade relacionadas com a religião têm sido interpretadas com mais rigor. Segundo Peter Winter, a casa do pastor Xun Feng foi invadida pela polícia 2 vezes e seu telefone foi colocado sob vigilância. Os estudantes e suas famílias também foram interrogados e assediados pela polícia. Desta forma, no começo de setembro, o locutor que aluga ao pastor Xu as instalações onde a escola opera, o informou que a polícia estava preparando uma batida policial. Portanto, no dia 4 de setembro, cerca de 35 policiais e burocratas das administrações de assuntos religiosos e educação pública fizeram uma batida na escola. Detiveram todos os professores e alunos e confiscaram pianos, computadores e outros equipamentos. Por fim, os estudantes e os professores foram soltos, mas o pastor Xun Feng foi formalmente preso por ensinar religião a menores. Ele permanece na prisão aguardando um julgamento. Só misericórdia de Deus, amados irmãos. Só misericórdia de Deus, está vendo? Na China também. É outro país diabólico que persegue o servo de Deus. Em lugar nenhum pode ensinar sobre religião a menores, ou seja, não pode ensinar a palavra de Deus para os menores, porque é perseguido, o policial prende, confisca equipamentos. É terrível, meus irmãos. A palavra de Deus diz, né, que os servos de Deus serão perseguidos, serão mortos, etc. Aqui, aprove a Deus que não tem essa perseguição, mas se for da vontade de Deus, vai começar aqui também, porque muitos servos de Deus precisam acordar, que estamos nos últimos dias, amados irmãos. Então devemos buscar cada dia mais o Senhor, o Espírito e verdade, né? Pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Muitos estão aí dispersos, futebol, série, etc. Uns perdendo tempo, ao ponto de poder estar pregando a palavra de Deus. Logicamente que podemos ter uma hora de lazer, mas temos que cada dia mais intensificar os estudos na palavra de Deus e pregar a palavra de Deus para aqueles que precisam escutar, meus irmãos, em tempo e fora de tempo. Quão grandes, terríveis dias são esses dias que esses irmãos estão sofrendo lá na China, na Malásia, principalmente na África, porque lá eles são mortos. Na China são presos, menos pior. Na Malásia também muitos são mortos lá. Mas principalmente na África, no Extremo Oriente, os vizinhos de Israel, na Coreia do Norte e outros países, as pessoas são mortas por falar que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. É terrível, meus irmãos. Mas exige misericórdia de Deus a esses irmãos, dê força a esses irmãos que estão nesses lugares, porque esses dias são terríveis, irmão.
É só misericórdia, só Deus para nos sustentar nesses dias. É maravilhoso, amados irmãos, estar servindo o Senhor. Mesmo na face da morte, não devemos negar o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos dará a coroa da vitória, para a glória de Deus. Vou estar lendo aqui, amados irmãos, para terminar esse vídeo abençoado, vídeo de notícias, mas terminamos com a palavra de Deus, que é o mais importante, amados irmãos, que diz assim, no Apocalipse 12, 17, né? E Apocalipse 13, 9 e 10 fala da perseguição aos servos de Deus. E a perseverança dos santos do Senhor estão aonde? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17, para a glória de Deus. E também 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. A gente tem que ficar nessa esperança, meus irmãos, falando dia após dia com os irmãos, que é para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18, que diz assim, meus irmãos: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns com os outros com essas palavras, amados irmãos. Devemos consolar, falar que a nossa esperança está na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos passar dificuldades, perseguições. Muitos vão morrer, mas muitos estarão vivos naquele grande dia e verão o Senhor vindo com poder e grande glória. Ele dará ordem aos seus anjos, que recolherá os seus escolhidos de um canto a outro do céu. Dará ordem, os mortos ressuscitarão primeiro incorruptíveis, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados e juntos iremos ao encontro do Senhor dos ares e estaremos para todo sempre com o nosso Deus. Essa é a nossa esperança e devemos agarrá-la com unhas e dentes, amados irmãos, que é tudo para a glória de Deus. Então fica com esse vídeo, compartilhe com seus irmãos essas notícias terríveis, que os servos do Senhor têm sido perseguidos no mundo afora, enquanto aqui no Brasil muitos estão dispersos, vão só à igreja e parece que estão abafando, mas tem que pregar a palavra de Deus, tempo e fora de tempo, buscar o Senhor Jesus Cristo e se afastar dos maus caminhos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. Fique na paz. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.